Bom, como é que vocês estão, pessoal? Sempre torcendo para que todo mundo esteja muito bem, certo? Sei que as coisas não estão fáceis, sei que é um período difícil, tem muitas incertezas, mas uma certeza que a gente tem é que estudar nunca vai ser demais, certo? Então a gente segue o nosso cronograma, segue o nosso programa, certo? A gente vai fechar hoje o conteúdo de crise de 1929 e abrir um pouco o conteúdo do nazifascismo, no qual vocês já vão começar a fazer uma atividade em cima de um filme, certo? É um filme muito bom, mas enfim, a gente fala disso daqui a pouco, mais para frente. Bom, primeiro, agradecer a todos que fizeram a atividade e dizer que vocês vão perceber que a partir da atividade vai ficar muito mais fácil vocês entenderem o desenrolar da crise de 1929, porque vocês mesmos conseguiram provar que conseguem estudar, conseguem, claro, que com o auxílio de um profissional, fazer essa autocompreensão, certo? Bom, então, claro que não só de vestibular, não só de marcar X, vive o estudante. Mas, para deixar tudo isso mais claro, em forma de esquema, em formas de responder uma questão na hora da prova, vamos listar aqui 3 grandes causas que teriam ocasionado a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, certo? Bom, primeiro, toda vez que você ouvir crise de superprodução, sempre vai lembrar da crise mundial de 1929. Por quê? Porque a crise de 29, ela se passou em um momento em que os Estados Unidos produzia tanta mercadoria, que acabou interferindo, melhor dizendo, no mercado. Mas aí você pensa, poxa, produzir demais pode ser uma coisa ruim? Aí eu peço que vocês voltem no assunto que vocês estudaram lá no 8º ano, o iluminismo, na lei do Adam Smith, que vai falar da lei da oferta e demanda, ou oferta e procura. Bom, esse aí seria justamente o pilar da teoria capitalista. Essa balança tem que estar bem equilibrada, bem estabilizada. Ou seja, eu preciso ter mercadoria, muita, é verdade, mas desde que o meu mercado compre essa mercadoria. Ou seja, eu tenho que ter um mercado consumidor, nós, por exemplo, que comprem as mercadorias que são colocadas. Não adianta eu produzir 10 mil celulares se as pessoas só têm condições de comprar 5 mil celulares. Então, eu preciso produzir celulares que essas outras pessoas também consigam ter para que minha mercadoria consiga atingir as demais pessoas e assim eu não entre numa crise de superprodução. Porque se eu produzo muito, se minha mercadoria cresce, mas a compra dela não cresce igualmente, vai quebrar. As ações vão cair e minha empresa vai falir, certo? Bom, a verdade é que em 1929, não só Nova York, mas os Estados Unidos, de uma forma por geral, tinha uma concentração de renda muito grande, certo? Era uma desigualdade social que vocês mesmos viram na atividade terrível. Você tinha pessoas, 13%, mais precisamente, dos Estados Unidos era a maior, comandava toda a dinâmica econômica do país, certo? Então, é claro que quando essa bolsa quebrou, quando essa crise estourou, quem foi o mais afetado? Justamente as pessoas mais pobres. E aí vão acontecer as demissões em massa, vão acontecer muitos suicídios, de pessoas que não tinham onde morar, que foram despejadas, certo? Então, assim, dessa forma, como já é de se imaginar, a crise vai estourar para todos, mas de forma mais pesada sempre na classe trabalhadora, sempre na classe mais pobre, certo? Outra questão que a gente tem que lembrar é que os Estados Unidos, diferentemente de outros momentos, ele tinha uma situação, vamos dizer assim, peculiar. Ele não tinha nunca passado por uma situação de concorrência, vamos dizer assim. Ele sempre foi o mercado que ditava as regras, certo? Diferentemente, agora, ele tinha a concorrência da Europa, com diversas mercadorias que batiam de frente com as suas mercadorias, certo? Então, assim, essa disputa que foi causada com o mercado europeu vai fazer
com que os Estados Unidos têm nessa concorrência um dos fatores, uma das causas que vai ocasionar a quebra da Bolsa de 1929. Outro ponto que alguns historiadores discutem seria uma suposta crise agrícola. Vocês vão ver que no livro de vocês ele coloca, o Alfredo Bozo, o autor do livro, ele coloca essa crise agrícola. É claro que essa crise agrícola a gente pode colocar também como mais uma consequência da crise. Mas no livro de vocês ele opta por colocar como um dos fatores da crise, certo? Bom, mas vamos pular. A gente já esquematizou mais ou menos o que foi que aconteceu, certo? Quais foram as causas, isso vocês já tinham feito as atividades. E, bom, vai ocasionar, lá no 24/10/1929, a chamada Quinta-feira Negra, certo? A Bolsa quebrou, certo? O crash da Bolsa de Nova York. Claro que eu não gosto muito de utilizar esse termo da Quinta-feira Negra, porque eu acho um termo preconceituoso, certo? Mas é o termo que se popularizou chamar dentro dos Estados Unidos, certo? A Quinta-feira Negra, o 24/10/1929. O crash da Bolsa de Nova York. Bom, e o que aconteceu, professor? O que é uma quebra de uma Bolsa de Valores? Bom, essa é uma discussão muito mais para o campo da economia, muito mais para o campo das pessoas que vão se pautar, vão levar a sua vida mais adiante no investimento, essas coisas. Mas só para vocês terem uma noção, uma bolsa quebra quando eu coloco muitas ações, certo? Por exemplo, digamos que a Petrobras, de repente, lançasse na Bovespa, que é a principal bolsa de valores do Brasil, certo? Lançasse na Bovespa uma série de ações, certo? Que passassem um dia inteiro sem ser compradas. E assim sucessivamente. Isso ia gerar o quê? Uma desvalorização dessas ações. E isso aconteceu nos Estados Unidos. Milhares de ações foram disponibilizadas na Bolsa sem compradores. A Bolsa de Nova York passou um dia sem ter compradores. E assim, mais um, até que nesse 24/10 chegou o ápice de uma desvalorização total das ações. E aí você pensa, desvalorizando as ações, você vai ter uma desvalorização da moeda, ou seja, o dólar vai cair, o valor monetário que a moeda dólar tinha vai cair, certo? E isso aí vai ocasionar o fechamento de empresas, demissões em massas, uma série de problemáticas que não se encerravam só na bolsa, na quebra da bolsa. Bom, as consequências estão aí, certo? Eu queria destacar duas questões muito importantes. Primeiro, a crise de 29, ela não pode se encerrar na crise de 29. Tanto é que a gente estuda ela até hoje, né? A gente detalha muito sobre a crise de 29. Por quê? Você pensa, por volta de meados do século XIX, teve um carinha chamado Karl Marx que publicou um trabalho na qual ele previa uma série de crises do capitalismo, né? Uma série de problemas do capitalismo, dizendo que o capitalismo estava fadado a se encerrar para dar espaço a um novo sistema social, né? Um novo sistema econômico, que seria o socialismo, primeiramente o comunismo e depois o socialismo. Bom, isso aí foi um episódio já marcante. Aí você tem em 1917, o que é que a gente estudou em 1917? A Revolução Russa, certo? Uma revolução pautada justamente nas teorias marxistas. Você tinha um país do tamanho da Rússia, formando repúblicas soviéticas, a União das Repúblicas Soviéticas, que se colocavam em oposição ao capitalismo. Isso aí já era algo impensável no auge do capitalismo. Mas até aí tudo bem, porque a grande potência ainda era um país capitalista, ainda era dos Estados Unidos. Mas aí o que acontece? Em 1929, a crise do liberalismo econômico, ou seja, uma série de ações, uma série de países, não só os Estados Unidos, mas uma série de países capitalistas vão entrar em um processo de crise. Aí o mundo para e pensa, pô,
eu tenho um regime comunista ascendendo, ganhando força, que não foi atingido pela essa crise de 29. Por quê? Porque a URSS já tinha se isolado internacionalmente, já tinha lançado um plano à parte, certo, da crise de 29, e isso aí vai gerar uma série de fatores que, em 1929, vai ser analisado como uma ameaça, certo? E o Brasil, né, eu também queria chamar a atenção do Brasil nessa crise de 29. Primeiro, o Brasil era o principal exportador de café para os Estados Unidos, ou seja, e os Estados Unidos era o principal comprador de café do Brasil. Sendo que os Estados Unidos não tinham dinheiro para nada. E aí, consequentemente, o café brasileiro vai começar a se produzir muito, vai começar a se ter mais do que para vender, até que o Vargas, que era o presidente da época, vai começar a queimar as safras de café, mas isso aí a gente vai ver detalhadamente quando a gente for estudar Getúlio Vargas. Mas eu só quero que vocês saibam que o crash da Bolsa de Nova York vai atingir também o Brasil. E o ponto que eu acho mais importante a gente lembrar nesse momento é que vai abrir a brecha que a gente chama de regimes totalitários, que são nada mais, nada menos do que o nazifascismo europeu, certo? Primeiramente com Mussolini e depois com Hitler na Alemanha. Por quê? Porque se gerou a sensação de que essas democracias liberais, essas democracias parlamentares, o liberalismo econômico, estava assim como teve em 1929, você teria outras crises. O que não deixa de ser mentira, porque vez ou outra, realmente, o capitalismo quebra, certo? Em 2008, a gente teve a crise hipotecária, você teve a crise do neoliberalismo no início do século XX, e assim, o capitalismo está fadado a sucessivas crises mesmo. É um sistema que vive, que se movimenta dessas crises. Ele precisa dessa crise para que a desigualdade se estabeleça, para que a classe trabalhadora permaneça sendo explorada, mas, enfim, isso é assunto para outro tempo, é outro momento. E aí, tanto o Mussolini como o Hitler, e outros tantos, o Salazar na Espanha, enfim, todos esses caras vão pegar, né, certo? Essa brecha deixada pela crise do capitalismo, certo? Pela crise de 29, para justificar que apenas um regime totalitário, né, conseguiria, de alguma forma, romper com as barreiras que o capitalismo tinha deixado, certo? Então, aí, vai ser nessa brecha, né, nesse espaço vazio que a crise de 29 deixou, que vão acender dois dos principais regimes, infelizmente, mas são dois dos principais regimes que a Europa conheceu no século XX, certo? A gente vai estudar mais detalhadamente o nazifascismo, certo? Mas eu só quero que vocês entendam que é algo extremamente perverso. Vocês já devem ter ouvido falar sobre os campos de concentração, sobre as torturas, sobre as teorias de raça pura, certo? E tudo isso é um movimento de ultradireita, um movimento totalitário, e é bom que se diga que ganhou espaço diante desse vazio deixado pela crise de 29, certo? Tanto que a Bolsa de Valores de Nova York quebra em 1929, certo? E o Hitler chega ao poder na Alemanha em 1933, certo? O Hitler, pessoal, é bom que se diga, ele não foi certo, ele tentou várias vezes dar o golpe, é verdade. Mas quando ele chega ao poder por último, né, lá em 1933, ele chega eleito. O povo alemão elegeu o Adolf Hitler, certo? Mas isso a gente vai ver, mais uma vez, em outros momentos. Bom, e como sair da crise, né? A gente sabe que até hoje os Estados Unidos é a principal potência econômica do mundo. Não é verdade. Mas então, o que é que acontece? Como sair disso? Como abandonar essa crise sem
sem sair do modelo capitalista. Aí entram dois caras muito importantes para a história do capitalismo. Primeiro é o Roosevelt, que foi eleito presidente democrata em 1932, ou seja, foi eleito pelo Partido Democrata em 1932, presidente dos Estados Unidos. E a principal missão dele, qual era? Reerguer a potência capitalista, reerguer os Estados Unidos. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai lançar um plano, certo? Que vai ser inspirado nas teorias de um economista inglês, que até hoje é um dos economistas mais estudados pelas que são defensores do liberalismo econômico, que é o Keynes, certo? O Keynes, ele vai defender que, vamos lá, cuidado, muita atenção, porque intervenção do Estado na economia é uma coisa comunista, certo? É um modelo comunista de se fazer economia. Você intervir na economia é justamente ao contrário do que o Adam Smith falou lá no Iluminismo, de a mão invisível controlar o mercado e você deixar o mercado se autocontrolar e tal. Então, no New Deal, é como se, de certa forma, o capitalismo meio que fosse buscar apelo lá no comunismo, certo? No modelo socialista. Não sei se vocês lembram que quando a gente estudou a Revolução Russa, num dos momentos de crise, no governo de Lenin, foi lançado o novo modelo econômico, a nova política econômica, o NEP, na qual era justamente como se fosse o comunismo buscando ajuda em alguns modelos capitalistas. Então, assim, o que é que a gente tem padrão disso aí? E que, vez ou outra, esses sistemas, por mais contraditórios, né, isso aí é uma visão pessoal, eles acabam bebendo de teorias um do outro, certo? Por tão incompletas que eles sejam, por não serem autossuficientes, vamos dizer assim, eles não saberem como se comportar diante de uma determinada crise, eles acabam buscando teorias que talvez fossem, há alguns tempos atrás, abominadas por ele mesmo. Bom, e o que é que o Keynes e o Roosevelt projetaram para os Estados Unidos no New Deal? Primeiro, investimento em obras públicas. Por que investimento em obras públicas? Porque você, gerando obras públicas, por exemplo, para construir um hospital, para construir uma escola, você gera emprego, certo? Você gera emprego e gera também o quê? Renda. E as pessoas precisam ter renda para que elas possam continuar comprando. Certo? Eu preciso que as pessoas tenham essa renda, preciso que as pessoas tenham essa capacidade econômica para que, por exemplo, a minha mercadoria, quando chegue ao Estado, ao mercado, ela chegue com condição de ser comprada, certo? Outro ponto, teve uma destruição, isso aí é uma coisa bastante contraditória, mas eles começaram a queimar, certo? A produção agrícola. Com que intuito? Baixar os preços. Se eu tenho uma economia que está com a superprodução, o que é que eu faço? Eu diminuo minha produção. Eu diminuo minha produção para que eu possa, novamente, alavancar o meu sistema. Isso aí, pessoal, essas medidas de intervenção do Estado na economia, abandono do liberalismo, investimento em obras públicas, destruição de estoque, vai gerar, certo? Que é o que por muitos historiadores, muitos economistas, chamam de neocapitalismo, certo? Seria o Keynes, seria o Roosevelt responsáveis pela teoria do neocapitalismo. É questionável se realmente é um neocapitalismo. Mas isso aí fica a critério de vocês, é uma opinião pessoal que vocês podem ter, certo? Bom, pessoal, enfim, foram criadas leis trabalhistas, seguro-desemprego, empréstimos para as pessoas que estavam endividadas, destruição dos excedentes, como a gente falou. Bom,
O principal intuito disso tudo era o quê? Controlar a produção, certo? E movimentar o mercado interno. Você precisava que aquela balança lá da oferta e demanda voltasse a ficar estabilizadas, voltassem a ficar equilibradas. E só ficariam dessa forma, certo? Só voltariam com uma intervenção pesada do Estado na economia. Bom, vocês percebam aí que só vai, que a crise de 1929 vai gerar uma quebra muito grande, que até 33, até 34, você tem uma renda muito baixa, né, uma renda nacional em bilhões muito baixa nos Estados Unidos. Só em 1935 é que ela vai voltar a crescer. Aí você pensa, por que em 1929 essa renda ainda é tão alta? Porque em 1929 o crash da bolsa só vai acontecer lá no fim do ano. Então a repercussão dela vai começar a se ter nos anos seguintes, certo? E aí você vê que em 34 ela chega ao ápice, né? Com 49 bilhões apenas entre aspas, né? Mas para os padrões norte-americanos isso era muito baixo. E ela volta a ser a manda-chuva em 81, com 40 bilhões. Bom, pessoal, por hora é isso, certo? A gente vai ver o modelo nazifascista com mais calma, mas por enquanto eu quero que vocês reflitam tudo isso que a gente conversou sobre hoje. Qualquer dúvida vocês podem colocar, estamos aqui à disposição.